Paz, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Sérgio, da Igreja Quadrangular de Mangabeira. Estou aqui novamente junto com vocês para que a gente possa dar continuidade na nossa videoaula para a nossa escola bíblica. Nós tivemos essa semana nossa primeira aula, onde falamos a respeito de 3 perguntas que todo ser humano costuma fazer. Quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula e que tenha compreendido parte do plano de Deus para você. Você é importante para Deus, você veio de Deus, a sua origem é Deus e para lá um dia você vai voltar para se encontrar com Ele. Uns para desfrutarem da glória eterna e outros que não se converterem, não se dobrarem perante a palavra de Deus, infelizmente para tormento eterno. Mas todos nós temos uma origem, temos que saber quem somos, temos que ter objetivos de onde queremos chegar. Bom, mas aí dando continuidade, hoje nós vamos passar para a nossa segunda aula. E nessa segunda aula, nós vamos estar falando sobre princípio para uma vida abundante. Todos nós desejamos e queremos ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida abençoada. Mas para que a gente tenha essa vida abençoada, o que é necessário? O que eu preciso fazer para ter essa vida abençoada? Existe algum princípio que eu preciso obedecer? O que eu tenho que fazer ou por qual o caminho que eu tenho que seguir para que eu possa ter realmente essa vida abundante? Porque Jesus ele prometeu uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida realmente, uma vida onde você pudesse ser feliz mesmo num mundo cheio de bagunças, cheio de coronavírus, cheio de problemas como assalto, roubo, mortes, tanta guerra e destruição. Você pode ter paz no meio de toda esta guerra que existe nesse mundo. Então, ter vida abundante não significa simplesmente ter dinheiro, mas significa você ter paz em meio à turbulência de problemas que esse mundo oferece. Bom, vamos lá, mas é possível acontecer isso? Lógico, é possível e nós vamos aprender nesta noite como podemos chegar a ter essa vida abundante através da palavra de Deus. Olha só. Jesus veio para nos dar vida abundante. Mas o que é ter uma vida abundante ou próspera? Então, o que é uma vida abundante ou próspera? Então, eu gostaria de falar para você o que não é. Vida abundante e próspera não é sinônimo de riquezas. Vida abundante e próspera não é ter um carro zero ou uma casa nova. Isso não é vida abundante. E nem viver até os 90, 100 anos. Também não é vida abundante. Vida abundante é uma vida cheia de paz, de alegria, da presença de Deus em nossas vidas. Então é possível ter paz em meio à guerra, quando você tem Cristo como seu Salvador, quando você tem Cristo como a razão da sua esperança, quando você tem essa fonte que salta para a vida eterna, morando em você. Então é possível ter vida abundante? Sim, por meio de Cristo. Vamos lá. Existem leis naturais e leis espirituais. Existem leis naturais e leis espirituais. Toda lei é um princípio estabelecido e ela sempre vai agir da mesma forma com qualquer pessoa. Existem leis naturais, leis espirituais, e elas sempre vão agir da mesma forma com qualquer pessoa. Por isso se chama justiça. A lei é justa, Deus é justo. Ele age igual com todos. Então Deus não tem filhinho preferido, Deus não tem aquele que ele gosta mais ou aquele que gosta menos. Ele gosta igual de todos e todos têm os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Porém, nem todos
usufruem dos mesmos direitos e dos mesmos privilégios. Por que será? Certa vez, um fazendeiro tinha 2 filhos. Um deles resolveu pegar todo o seu dinheiro da herança e foi embora, saiu da casa do pai, resolveu ir embora. Talvez vocês conheçam essa parábola, a parábola do filho pródigo. E esse jovem, ele foi, desfrutou a vida e gozou a vida, gastou todo o dinheiro da sua herança, mas um dia caiu em si e já na miséria, porque já havia gastado tudo. Seus amigos o deixaram, estava lá na miséria, comendo das bolotas que se dava aos porcos, e ele se lembrou do seu pai e resolveu voltar para a casa do pai. Quando ele chegou lá na casa do pai, ele ficou, bom, quem sabe o meu pai vai me receber pelo menos como um dos seus empregados, porque os seus empregados eles não passam toda a necessidade que eu estou passando aqui. Então, se ele me receber assim, já está ótimo, vou ficar muito feliz. Mas quando ele chegou lá na porta e o pai o avistou, o pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, e naquele momento o pai, ele foi bem claro, meu filho estava morto e foi encontrado, meu filho estava perdido e foi achado, olha, meu filho voltou para casa. E aí o pai pegou, colocou um anel no dedo, mandou trocar as vestes daquele filho, dando a ele a mesma honra de filho novamente. Porém, o segundo filho, aquele que ficou em todo o tempo na casa do pai, quando viu tudo aquilo acontecendo, e o pai inclusive matando um bezerro cevado para fazer uma grande festa, porque aquele filho que estava perdido voltou para casa, ele chegou para o pai e falou, pai, eu estive aqui com o senhor todo o tempo, e o senhor não me deu nada. E o pai respondeu para o filho, filho, tudo que tem aqui é seu. Você não usou porque não quis. Eu não preciso te dar o que é seu. Use. Assim é muitas vezes a vida do cristão. Ele está lá diante de Deus, está servindo a Deus e não usufrui das coisas que Deus tem porque não sabe o que tem. É a mesma coisa de você ter um cheque de milhões de dólares guardado na sua gaveta e você não saber que ele está ali. Você nunca vai usar aquele dinheiro porque você não sabe, mas um belo dia você abre a gaveta e vê aquilo ali. Então, eu espero que você abra a Bíblia e descubra quais são as bênçãos que Deus tem prometido para você. Então, queridos, existem leis espirituais e leis físicas ou leis naturais. E nós precisamos entender essas leis, porque delas dependem todas as coisas. Por exemplo, quando eu falo de uma lei natural, todos nós sabemos, existe uma lei moral, onde diz que matar é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado. Existe uma lei moral que todos nós temos guardado dentro do nosso coração e sabemos que essas coisas são erradas de serem feitas. E aquele que faz essas coisas está sujeito a uma punição. Então isso é uma lei. São leis que estão enraizadas no coração de todo ser humano, que ele sabe que se ele cometer alguma coisa daquilo, ele vai cair num erro. E o erro que ele cometer vai levá-lo a uma punição. Então essas são as leis naturais que todo ser humano está sujeito. Uma outra coisa, existe a lei humana ou a lei governamental, onde diz que todo cidadão tem o direito à vida. Todo cidadão tem direito à vida. Essa é uma lei suprema. Todo cidadão tem direito à liberdade. Um outro direito legal, está lá na Constituição brasileira. Mas quando esse direito pode ser privado da vida de alguém? Uma pessoa que foi pega roubando, ela pode perder o direito da liberdade. Ela vai perder o direito de andar livre por aí, porque ela vai ser pega, vai ser julgada, vai ser condenada, vai ser presa, até que ela pague a pena referente ao seu crime. Ou então, quando uma pessoa tira a sua própria vida, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas a pessoa pode muitas vezes pegar e se
e tirar a sua própria vida. Então ela fere leis e princípios morais que trazem uma condenação para elas. Então essas são as leis morais ou as leis governamentais, as leis do Código Brasileiro. E agora, o que são as leis espirituais? Quais são as leis espirituais que nós precisamos respeitá-las ou buscá-las? Temos alguma lei? Temos sim. Temos alguns princípios que estão enraizados na palavra de Deus, que se nós infringirmos, nós vamos ser condenados por isso. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 1, no verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus revela a todos os homens, Deus se revela a todos os homens através da natureza, através dos seus feitos. Deus se mostra como verdadeiro, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e se claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Ninguém pode dizer que Deus não existe, porque quando o homem olha para a natureza, quando o homem olha para as coisas que foram criadas, somente um Deus supremo para criar as coisas tão perfeitas como existem. Por isso, lá atrás, quando falamos a respeito da sua origem, você veio de Deus. Deus te formou do pó da terra. Você é perfeito, obra perfeita de Deus. Não veio de uma explosão cósmica, você não veio de uma ameba, você não veio de um macaco. Assim como também todas as coisas que são criadas neste planeta, todas as coisas que os nossos olhos podem ver, são criadas sim por Deus. Então ninguém pode ficar indesculpável dizendo que Deus não existe. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha o que Deus fala a respeito daqueles que não acreditam. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então presta atenção no que ele está dizendo aqui. Deus mostrou toda a sua glória. Deus mostrou todo o seu poder. Deus mostrou que Ele é o Criador de todas as coisas. Porém, muitas são as pessoas que preferem não acreditar em Deus e desonram a Deus com as suas atitudes e as suas ações. Então Deus, porque estão infringindo uma lei espiritual, Deus os entrega a uma condenação. Então toda quebra de princípios gera resultados. Quando você quebra um princípio da palavra de Deus, sobre a sua vida, sobre a minha vida, vem consequências. Todo pecado gera consequência. E a maior consequência que o pecado gera na vida de um homem, de uma mulher, é separá-lo eternamente de Deus. Pecado nos separa de Deus. Então, se quebrando um princípio, se quebrando uma lei espiritual, a condenação é certa. Olha só. Mas vamos continuar então. A palavra de Deus é imutável. Isso nos explica 2 Coríntios 9, 8. Olha o que diz lá a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então presta atenção. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. É prazer de Deus te abençoar. Deus quer te abençoar.
Deus quer te fazer próspero. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Deus quer que você seja transformado. Isso está lá em 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, tudo aquilo que você precisa, querido. Tudo aquilo que você precisa, Deus tem prazer em te dar. A fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, para que você seja sempre autossuficiente, para que você não precise ficar pedindo, mas para que você tenha em abundância. E esse ter em abundância com um propósito, com um fim. Abundeis em toda a boa obra, para que você tenha o suficiente para você, e além de ter o suficiente para você e para sua família, você possa fazer boas obras. Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus não quer simplesmente que você tenha. Ele quer que você tenha e que você reparta o que você tem. Porque quanto mais você tem e reparte, mais Deus te dá. É como uma plantação. Se você plantar uma semente, uma semente, ela vai germinar e vai produzir muitas outras sementes. É assim também o dar que Deus quer nos ensinar. Quando você coloca lá e deposita uma semente, aquela semente prospera. É a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então, essa lei da semeadura, ela é real. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha como que é a lei da presença de Deus. Então, existe uma lei em que diz que Deus quer que você tenha em abundância, mas com um propósito, que você possa repartir o que você tem. Porque quando você reparte o que você tem, Deus te abençoa ainda mais. Mas vai continuando aqui. Esta lei da abundância trará até você prosperidade, e tudo será suficiente, muito além das suas necessidades. Entenda que o suficiente não acontecerá às vezes, mas sempre. Você deixará de viver o quase tudo e experimentará o tudo. Deus não quer que você tenha quase, Ele quer que você tenha tudo. Mas para que você tenha tudo, você tem que aprender alguns princípios para que isso aconteça. Você deixará de viver o quase tudo e experimentará o tudo. Todos nós sabemos muitas coisas sobre amor. E agora que começa a entrar no nosso princípio maior. Todos nós sabemos muitas coisas sobre o amor, mas precisamos aprender algo poderoso sobre ele, pois é um dos princípios para alcançarmos a vida abundante. Ele é um dos princípios, mas eu quero deixar claro para você que é o maior dos princípios. Sem amor, você não tem nada. Certa vez, chegaram para Jesus e perguntaram. Está lá em Mateus capítulo 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar a Deus com lógica, com razão. Não é amar simplesmente falar, eu amo a Deus, mas vira as costas e está fazendo tudo ao contrário. Eu amo a Deus, mas não quer ir para a igreja, não quer participar dos cultos online. Está aí agora com essa onda do coronavírus. Esqueceu-se de Deus, não ora, não busca, não lê, não se envolve. Que amor é esse que quer ficar longe do seu amor? Eu amo a minha esposa, quero estar perto dela. Um namorado que ama a namorada e a namorada que ama o namorado, eles querem estar próximos, não querem estar longe. Então, o amor à distância
só funciona para a internet, porque na vida real não funciona não. O amor à distância, ele não é um amor verdadeiro, porque você só conhece a pessoa quando você está próximo, e você só vai se aproximar de Deus quando você se envolver com Ele. Então, quando Deus fala que Ele quer que nós estejamos o amando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Ele quer ter envolvimento comigo e com você. Amor sem envolvimento não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, menos amor. E assim também é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, o que você não quer para você, você não faz para os outros. Se você não quer ser roubado, se você não quer ser assaltado, se você não quer que mintam para você, se você não quer que sejam falsos com você, não seja assim com os outros. Seja verdadeiro, seja justo, seja correto, seja honesto. Porque você não quer que façam isso com você. Então você não deve fazer isso com os outros. Quem ama ou quem se ama não quer que tenha... O marido não quer ver a sua esposa sendo cobiçada por outros. Então também o marido não tem que cobiçar a mulher do próximo. Então são lógicas que se você quebrar esses princípios, você está desobedecendo a palavra de Deus. Então, querido, tá vendo como que amor, aqui, os dois textos que Jesus disse, os versículos que Jesus citou, os dois mandamentos, eles estão sendo bem claros para nós. Ele fala a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele está dizendo o seguinte, que desses princípios depende toda a lei e os profetas. Todas as coisas acontecem baseadas nesse princípio, o princípio do amor a Deus e ao próximo. Quer ter prosperidade? Quer ser abençoado? Quer ter uma vida regalada? Quer ter felicidade na sua vida? Quer ser feliz no seu casamento? Respeite aquilo que Jesus está dizendo aqui. Porque se você quebrar esses princípios, a sua vida pode ser quebrada. E aí não adianta reclamar. Vamos continuar. Quando Jesus disse essas palavras, estava se referindo ao amor, que está acima de todas as leis. Olha só. Jesus estava se referindo ao amor que está acima de todas as leis espirituais. O amor está acima de todas as leis espirituais. Quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler o que está escrito aqui. Olha o que Paulo fala para nós. O que ele aprendeu aqui? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. O que ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria apenas como um sino, que só faz barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que você diga para o monte, sai daqui e vai para lá, mas se você está fazendo isso e não tem amor na sua vida, querido, não serve de nada. Não passa de barulho. Não passa de barulho. E ainda que distribuísse. Olha só, esse versículo aqui é interessante porque não é o dar, mas é como fazer isso. Você pode distribuir a sua fortuna inteira. Presta atenção no que diz o versículo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Então não adianta você pegar toda a tua riqueza e querer posar de bonzinho e fazer isso para aparecer na mídia. Tem muita gente aí que está fazendo isso. Agora, principalmente que estão precisando de doação, a pessoa chega lá, olha, eu estou doando isso. Pintando de bonzinho, porque a glória dele já foi. Já apareceu para todo mundo. O que ele queria, ele já recebeu. Glória, fama, visualização. Está visualizado, todo mundo viu. Poxa, o cara é legal. O cara deu isso, deu aquilo. O cara é legal. Tá, mas se ele não tiver feito isso, realmente com um propósito de amor ao próximo, não serviu para nada. Não estou dizendo que não se deva fazer. O que eu estou dizendo é como se fazer.
que se faça, mas que se faça da forma certa. Faça-se por amor e não por interesse em aparecer na mídia, não interesse como aqueles políticos fazem, que quando chega na época das eleições sai abraçando criancinha, pegando no colo e abraça o mendigo faz isso, faz aquilo, tudo por interesse. Isso é politicagem, isso não é amor. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, guarda isso, porque amor, querido, se vive sem precisar aparecer. O amor você vive por trás dos bastidores. Não precisa a mídia para isso, não. Tá entendendo? Então Paulo vai falando a respeito disso. Depois, com mais tempo, você leia todo o texto de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que você vai ver o quanto Paulo é forte em dizer a respeito de que tudo que o homem faça, se não for motivado pelo princípio correto, não serve de nada perante Deus. Pode servir perante os homens, pode ficar bonitinho perante os homens, mas perante Deus tem valor algum. Porque Deus reconhece princípios, e o princípio do amor tem que estar diretamente ligado às suas ações e atitudes. Vamos lá. Jesus estava dizendo que somente através do amor a Deus e às pessoas que estão ao seu lado é que todas as outras leis e promessas poderão se cumprir na sua vida. Quer que as leis e promessas se cumpram na sua vida? Ame. O amor a Deus e ao seu irmão é o que lhe dará vida abundante. Quer ter vida abundante? Ame a Deus e ao seu irmão. É o que o levará à prosperidade. Mas por que esse amor é tão poderoso? Por que o amor a Deus e ao próximo é tão poderoso? Porque é o amor de Deus. Por que esse amor a Deus e ao próximo é tão importante? Porque é o amor em obediência ao princípio da palavra de Deus. E porque Deus é amor. Deus não tem amor, ele é o puro amor em ação. Deus é amor em ação. Então, quando você está obedecendo a palavra de Deus, amando o seu próximo, fazendo o bem, amando a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, isso revela Deus em você. Isso mostra Deus em você. Olha o que Jesus disse. Vamos continuando aqui, você vai chegar no versículo daqui a pouco. Até que você amadureça no amor de Deus, presta atenção, até que você amadureça no amor de Deus, não estará qualificado para certos níveis de conquistas, não estará qualificado para prosperidade. Deus quer fazer você próspero, mas se você não aprender o princípio de amor, sabe o que vai acontecer? Você, ao invés de usar a sua riqueza para abençoar outros, você vai acabar se esquecendo de Deus e se tornando um avarento. E Deus não quer isso para você. Então aprenda a viver o princípio do amor com o pouco que você tem hoje. Não espere ser rico ou milionário para aprender a viver o amor. Viva o amor com o pouco que você tem hoje, porque Deus vai te honrar no pouco e vai te colocar no muito. Quer ter o muito de Deus? Aprenda a viver amor hoje. Aprenda a ser diferente hoje, com o que você tem agora. Não com aquilo que você vai conquistar depois. Porque dar o que sobra é sobra. Hoje, você precisa mudar o seu pensamento sobre o reino de Deus. Qual é o pensamento? O que você imagina sobre ser o reino de Deus? O reino de Deus é rua de ouro. O reino de Deus é um mar cristalino. O reino de Deus é gozo, paz, alegria. O reino de Deus é só coisa boa. Beleza. Também sei disso. O céu é lindo, o céu é maravilhoso.
Mas quando a palavra de Deus fala que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, quando você faz a oração do Pai Nosso, você já está pedindo para que o reino de Deus se cumpra na sua vida. E o reino de Deus se cumprir na sua vida é você se tornar a imagem de Deus aqui na terra. É você viver o reino e mostrar o reino para as pessoas que estão fora. Eu e você fomos chamados para ser cidadãos do reino de Deus, embaixadores. Um embaixador, ele é um representante de uma outra nação num solo estrangeiro. Então nós somos representantes da nação celestial aqui nessa terra. Você representa o reino de Deus aqui. Então as suas atitudes, as suas ações, o seu linguajar, o seu modo de vestir, o seu modo de andar, a sua postura perante as pessoas, elas mostram o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus é amor. Você tem que mostrar esse princípio. É impossível se viver o reino de Deus sem o princípio do amor. Deus é amor e somente através deste caminho você poderá ter uma família abençoada, uma vida financeira próspera, boa saúde e abundância. O nosso poder é o nosso amor. O quanto você pode é o tanto de amor que você tem. Se andarmos no amor de Deus, seremos poderosos. Essa é a arma que destrói todos os obstáculos da sua vida. Essa é a arma que destrói todos os obstáculos da sua vida. Viver em amor. E olha só, nós lemos lá os 2 mandamentos que Jesus citou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas olha só o que Jesus disse lá em João capítulo 13, verso 34. Presta bem atenção nesse versículo, que ele é mais forte do que o primeiro ainda. Um novo mandamento vos dou. Olha o que Jesus está dizendo. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Lá na primeira leitura, o Senhor Jesus fala, olha, amar ao próximo como a si mesmo. Agora aqui, ele está dizendo que um novo mandamento ele está dando. Que vocês se amem, que nós nos amemos como ele nos amou. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhece o coração do homem. Quantas pessoas não se amam? Quantas pessoas não se amam? Quantas pessoas se acham sem valor algum? E por se acharem sem valor algum, se envolvem com pessoas erradas, se envolvem com drogas, se deixam levar pela prostituição, se deixam levar pelo álcool, porque não se amam. Então, se a pessoa se envolve na bebedice, na droga, na prostituição, no crime, em todos esses tipos de falha, é porque ela não se ama, porque aquele que se ama, ele não se deixa levar para uma vida tão errada que nem essa. E Jesus, conhecendo o coração do homem, ele disse, olha, a forma correta de se amar não é nem você se amar o próximo como a você mesmo, porque como tem pessoas que não se amam, vai tratar o outro igual. Mas ele quer que nós aprendamos a amar como ele nos amou. E amar como Jesus nos amou é se entregar até mesmo por aqueles que não valem nada. Porque o que é que nós valíamos antes de conhecer Jesus? Nada. E Jesus morreu por nós lá na cruz. Algumas pessoas tentam fazer muitas coisas, mas não obtêm bons resultados, porque não têm o amor de Deus. Você precisa amar, porque o seu poder, a sua fé e a sua prosperidade dependem disso. Você precisa amar porque o seu poder, a sua fé e a sua prosperidade dependem do amor. Se você não aprender o primeiro princípio da palavra de Deus, os outros não vão ser bem vividos. A sua fé não vai ser uma fé verdadeira. Se você não amar a Deus e ao próximo.
Você não precisa, e agora vem um princípio interessante aqui para nós aprendermos sobre amor. Você não precisa que alguém o ame. Você não precisa que alguém o ame. Basta você amar alguém. Para que o princípio aconteça na sua vida, as pessoas não precisam te amar, mas você tem que amar alguém. Mesmo que isso não seja correspondido, ou até mesmo incomode os outros. Então, de repente, o seu amor pode incomodar as pessoas. Não tem problema. Continue amando. Esse amor não está baseado em sentimentos ou em como as pessoas o tratam. Amar deve ser uma decisão, pois Jesus disse: este mandamento é o pré-requisito para que todas as outras promessas se cumpram na sua vida. Você não deve desistir da sua prosperidade e o amor é a chave do sucesso. Quando você entra num carro, o carro está lá prontinho para você. Ele está com os pneus, está com o motor, ele está com a bateria, ele está com combustível, ele está com tudo ali para você poder andar naquele carro. Mas só o fato de você entrar no carro, sentar no banco do motorista, não faz com que ele ande, não faz com que ele funcione. Para que esse carro possa andar, é necessário você colocar a chave na ignição e dar partida. Porque aí quando você aciona a partida, esse carro começa a andar. O amor é a mesma coisa. Você pode ter fé, você pode ter prosperidade, você pode ter uma série de coisas, mas a sua vida só anda se você colocar a chave certa. E a chave que faz com que a sua vida vá para frente se chama amor. Tem muita gente que tem riqueza, tem fama, tem sucesso, tem prestígio. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso foi o que Jesus ofereceu. Ou melhor, desculpa. Tudo isso foi o que o diabo ofereceu para Jesus quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto. Tudo isso. Fama, sucesso, glória, poder. Então, onde está o amor nisso? Se Jesus tivesse aceitado isso tudo, todas essas ofertas que o diabo fez lá atrás, nós não teríamos conhecido o amor de Deus, mas estaríamos ainda presos na escravidão do diabo. Mas o amor de Jesus por nós fez com que ele recusasse todas as ofertas e manjares do diabo, porque Jesus sabia que se ele aceitasse qualquer uma daquelas propostas, nós não teríamos direito à vida eterna. Então era necessário que ele morresse por amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor aqui embutido, queridos. O princípio de dar de Deus. Ele deu o seu melhor por amor a nós. É o princípio do amor. Tudo funcionou porque o princípio original foi o amor. Deus amou o mundo e deu. Então o fato de você entregar as coisas, você fazer alguma coisa, se não estiver sendo motivado pelo princípio certo, não tem serventia alguma. Tudo que você fizer na casa de Deus, amado, faça seguindo o princípio do amor. Para servir, sirva em amor. Vá à igreja em amor. Sirva o teu pastor em amor. Oferte em amor. Tudo que você for fazer, faça em amor. Que isso seja o teu motivador, que isso seja a sua alavanca que te faz ir para frente. Se você for apenas por obrigação, porque estão te mandando, isso não tem sentido algum. Aprenda a viver o melhor de Deus. Porque se você não aprender a viver no amor, a fazer as coisas para Deus, baseado no princípio correto que é o amor, nada, a tua vida nunca vai ser uma vida perfeita, vai sempre faltar alguma coisa. E aí você reclama, por que não dá certo para mim? Talvez o princípio que você está usando não está correto. Você oferta, você dizima, mas não por amor. Você faz isso somente por obrigação. Porque você foi ensinado a fazer desse jeito, tem que fazer. Se eu não fizer, eu estou desobedecendo. Não faça dessa forma. Ame. Ame a casa de Deus. Ame servir a Deus. Ame a obra de Deus. Ame o seu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E aí o princípio vai estar correto.
Olha só. Para que Cristo habite em vós pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quer ser cheio de toda a plenitude de Deus? Seja perfeitamente, ou seja, aperfeiçoado no amor, fundado no amor, arraigado no amor. Arraigado quer dizer criar raiz. Ser arraigado em amor deixe que o amor crie raiz em sua vida. Fundado solidamente, é como uma base de uma casa. Ela é jogada um concreto forte, pesado, para que essa casa não caia. Seja bem alicerçado em amor. E aí você vai descobrir a plenitude das coisas de Deus. Para ser cheio da plenitude de Deus, o amor precisa ser a sua raiz. Toda a plenitude está ligada no amor, a Deus e às pessoas. Quando estiver inundado do amor, estará cheio de Deus, do Espírito Santo e da unção. Quando estiver inundado de amor, estará cheio de Deus, do Espírito Santo e da unção. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ter unção na tua vida? Quer ser cheio da presença de Deus? Ame. Existe uma diferença entre crescer e desenvolver. Existe uma diferença entre crescer e desenvolver. Músculos, presta atenção nisso. Músculos crescem sozinho, mas para se desenvolver é preciso colocar pressão. Olha só, todos nós temos músculos no nosso corpo físico, mas você já percebeu que aquele que é o atleta, a pessoa que se exercita diariamente, a pessoa que vai para uma academia, elas começam a desenvolver a sua musculatura? Eu tenho músculo, você tem músculo, mas muitas vezes a gente não se desenvolve na nossa musculatura. Amor é como um músculo, precisa ser desenvolvido. No primeiro dia, a pessoa que vai lá para a academia, a pessoa que está exercitando os seus músculos, no primeiro dia é difícil, ela fica cheia de dor no corpo todo. Mas chega um momento que se torna fácil. Então a pessoa está lá na academia ou está fazendo seus exercícios e é principiante, seus músculos todos estão doendo. Mas com o passar do tempo, a sua musculatura acostuma e ela absorve aquilo com facilidade. Aí aquilo que já era difícil não é mais difícil. Amar é a mesma coisa. Quando você começa a amar, as pessoas podem te ofender e você ficar magoado, você pode ficar todo dolorido porque você está amando e não está sendo correspondido, porque as pessoas não veem a sua dedicação. Mas não pare de amar, não pare de se dedicar, não pare de mostrar que você faz diferente somente porque você está se sentindo dolorido com isso. Continue vivendo. Não deixe que as pessoas que não sabem reconhecer o amor de Deus na sua vida tirem o brilho de Deus em você. Continue vivendo. Certa vez, Jesus ele falou para os seus discípulos que ele falou para, olha, vocês vão de 2 em 2 e falem do meu amor para as pessoas. E a cidade que não aceitar, a casa que não aceitar, você sacuda o pé e sai fora. Entrega a ele a própria sorte, não quis dar crédito. Muitas vezes é assim, você vai, leva o amor de Deus para a pessoa, você vive o amor de Deus para aquela pessoa, mas ela rejeita. Tá bom, rejeitou, vai para outro. Alguém vai aceitar. Não deixe que porque você foi magoado uma vez, isso pare você de continuar crescendo. Continue desenvolvendo, porque vai ter uma hora que isso vai ser natural na tua vida. Não vai mais doer. E você vai viver o amor de Deus, e aí você vai chegar à plenitude de Deus, e a prosperidade de Deus vai acontecer na tua vida. Amém? Queridos, estamos chegando já no final. Eu gostaria de dizer para você mais uma coisa. Desenvolver amor é difícil, mas um dia se tornará fácil. Desenvolva o amor de Deus em sua vida a partir de hoje. Comece a desenvolver o amor de Deus na sua vida a partir de hoje. E Deus te abençoe. Gostaria que você guardasse no teu coração esse versículo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 14. Feche os seus olhos. Vamos estar orando agora. Pai Celestial, Pai amado, que a lição de hoje, Pai, tenha nos ensinado que o maior princípio que move todas as coisas é o amor. Então, querido Deus, que nós tenhamos esse amor derramado em nossos corações e que possamos começar a viver verdadeiramente o amor de Deus. Não fiquemos apenas em palavras, porque palavras passam, as atitudes ficam. Portanto, que nós venhamos a viver o teu amor e assim mostrar ao mundo que nós somos teus discípulos. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, até a próxima lição. E se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe lá o seu like, tá bom? Se você tiver dúvidas da lição passada e desta aula, por favor, me enviem as suas dúvidas. Eu vou estar com todo prazer, com todo amor, respondendo para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fiquem na paz.